Olá a todos, meu nome é João Gamito, sou Presidente da Associação de Estudantes e no âmbito do projeto Jovens Políticos, no qual trazemos aqui jovens para partilhar a sua experiência política, tenho aqui comigo Marta Raimundo. Muito obrigado por teres aceito participar nesta nossa iniciativa. Antes de iniciar a entrevista, pedia só para focar-te em informar e não persuadir, pois essa é aqui a nossa intenção, e não apelar ao voto. Antes de mais, quero agradecer o convite, tenho todo o gosto em estar aqui e antes de começarmos queria só deixar-te aqui uma pequena lembrança, é um merchandising da JP. Muito obrigado. E obrigada pelo convite. Então começo com a primeira pergunta, que é como é que é isto de ser, neste caso, uma jovem política? Eu acho que é, sobretudo, desafiante, principalmente pelo facto de eu ter escolhido a JP e não uma juventude do Bloco Central, ou seja, não ter ido nem para a JS nem para a JSD. Temos alguns desafios, não é com toda a facilidade que conseguimos chegar às pessoas, que conseguimos transmitir mensagens, precisamente por isso, por não estarmos nos dois grandes partidos de poder, mas tens a parte boa e a parte má. Se eu começasse pela parte má, eu diria que ser uma jovem política é estar sempre a ouvir o que os adultos mais nos dizem. Nós somos os meninos que estão à procura de tachos. Mas mais uma vez te digo, tendo escolhido a JP, que é a Juventude do CDS-PP, é muito difícil ter vindo à procura de um tacho. E, portanto, nós somos muito mais do que apenas crianças que estão à procura de ascender politicamente e que estão à procura de ir para a Assembleia da República ou de ir para uma Câmara Municipal. O que é que eu quero dizer com isto? Que há uma outra parte dos convívios, a parte dos congressos, a parte das viagens, a parte de fazeres amigos e a parte do conhecimento, sobretudo a parte do conhecimento, porque as Jotas, e eu até vou aqui abrir o espectro e generalizar, as Jotas são uma escola. Eu olho muito para as Jotas, e principalmente para a minha, como uma escola de cidadania, uma escola onde eu posso aprender, uma escola de líderes até, porque há pessoas que se desinibem, que aprendem mesmo política, e é para isso que serve estar numa Jota. E qual é que tem sido o teu percurso no mundo da política até ao dia de hoje? Nós podemos estar, pelo menos na minha Jota, podemos estar até aos 30 anos, se não estiveres a exercer cargos, se não, podes estar até aos 32 anos. No caso, eu tenho 25, portanto, não estás a falar com uma das pessoas com o maior percurso, mas eu acho que o meu percurso começou como o teu também está a começar. Porquê? Porque eu comecei na Associação de Estudantes, desta mesma escola. Então, eu fui vice-presidente da Associação de Estudantes quando estava no ensino secundário e eu olho muito para estas coisas como o início de um pequeno percurso. Porquê? Porque normalmente quem vai para as associações de estudantes é quem já tem um bichinho de querer perceber mais aquilo que se passa, de estar em cargos de responsabilidade. Tem a ver com começarmos a meter nas coisas. E eu acho que muitas vezes os percursos políticos de jovens começam nas associações de estudantes. E o meu começou assim. Até posso ir mais atrás. Muitas vezes, quem é delegado de turma é chamado às funções de representar uma turma. Isso é um cargo político. Porque se eu tenho que ouvir toda a minha turma e depois chegar ao pé dos meus professores e transmitir o que todos aqueles alunos precisam, então o que é que um político faz? Um político faz exatamente isso. E, portanto, eu fui muitas vezes delegada de turma, muitas. Eu depois estive na Associação de Estudantes e depois, sim, na faculdade. Quando estive no ensino superior, decidi juntar-me à JP. Só estive na JP, não passei por nenhuma outra Jota. E se tiver que resumir, o meu percurso foi assim. E porquê é que decidiste entrar numa juventude e porquê a Juventude Popular em específico? Então, a Juventude Popular em específico porque não havia outra. Para mim, não havia outra. Acho que deves procurar aquilo que as juventudes e os partidos defendem e não ir por uma questão de moda. É procurar os programas, procurar as ideias e não te ficares muito pelo que dizem. Porque às vezes nós achamos que há um partido que defende uma coisa e não é bem assim. E às vezes são ideias que temos que desconstruir e portanto, primeiro informares-te. E ao informar-me, decidi que era esta que fazia todo o sentido e era aquela que me representava melhor de todas as que existem e o leque até é bastante variado. Decidi juntar-me
Porque sou muito reivindicativa, sempre gostei muito de perceber as coisas à minha volta, aquilo que me rodeia, o porquê das coisas. Eu considero-me muito curiosa demais para não me juntar ao mundo da política. Não me juntei mais cedo porque também precisei de tempo para conhecer aquilo a que me estava a juntar. E a JP e o CDS são a minha casa política. É lá que eu, depois de procurar e de ler todos os programas, porque os li e porque só assim vale a pena para escolher um sítio onde quero estar, decidi que era ali que eu me encaixava. Não há partidos perfeitos, isso não existe. Não há juventudes perfeitas, também não existe, mas há pratos da balança. E há sempre um que vai pesar mais, e aquele pesou muito. O que é que defende a tua juventude e quais é que são os vossos valores? Nós defendemos a liberdade e a democracia, a liberdade de seres quem tu quiseres, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, e defendemos a democracia porque somos completamente contra qualquer regime ditatorial e qualquer autoritarismo. Defendemos os valores da solidariedade e os valores da família, e defendemos a economia de mercado porque é isso que nos permite, na verdade, estarmos aqui agora a gravar com estas novas tecnologias e com estas inovações. E defendemos que o contexto de nascimento de uma pessoa deve ser o mais relevante possível no caminho que ela faz para atingir o sucesso. Ou seja, a nós não nos interessa de onde é que aquela pessoa vem, interessa-nos sim criar oportunidades que possam permitir que aquela pessoa tenha sucesso na vida. E eu acho que, muito resumidamente, é isto que nós defendemos. Qual é que é o teu cargo dentro da juventude e qual é que é o papel que tu tens de desempenhar nesse mesmo cargo? Sou vice-presidente da Juventude Popular de Setúbal. Estou como secretária adjunta da Juventude Popular Distrital de Setúbal e estou também como vogal na estrutura nacional da Juventude Popular. Enquanto vice-presidente, tenho funções de apoio ao presidente, tenho funções de representar o presidente quando o presidente não está, tenho funções de aconselhamento, enfim, variadas funções. A nível de nacional, fui alocada ao pelouro da comunicação. Houve uma tentativa de alocar as pessoas às suas áreas que podiam ser uma mais-valia, não é? E faz todo sentido, porque a minha área profissional é na comunicação, dou apoio às redes sociais da estrutura nacional da JP. Quando é preciso escrever um comunicado de imprensa, muitas vezes sou eu que o faço, e é um bocadinho por aí. Por último, qual é que é a mensagem que tu deixas para os jovens que nos estão a assistir e que até gostavam de ingressar no mundo da política? Procurem informar-se a fundo. Leiam os programas, percam um bocadinho de tempo com isso, para verem onde é que se enquadram. Depois, tentem falar com alguém que já esteja numa estrutura. Se não houver conselhia do partido para o qual pretendem entrar, procurem uma distrital, né? Procurem um jovem que já esteja dentro, tentem ir a um evento, a uma reunião, para ver se gostam da dinâmica, se sentem bem. Tentem procurar um contacto, um ponto de referência e, sinceramente, a partir daí é deixar rolar, porque se gostarem, as coisas vão evoluindo. Provavelmente filiam-se, começam a participar nas coisas e vão sentir aquilo que nós que já lá estamos sentimos, é que aquela é a nossa casa e que começamos a fazer amigos e começamos a aprender imensas coisas. E outra coisa é associações de estudantes. Acho que sim, acho que daqui podes ir para a tua faculdade, para a associação de estudantes, para os núcleos de estudantes, porque isso também é política. E nós não precisamos ser grandes teóricos, ser todos doutorados em ciência política para fazer política. Aquilo que se passa na nossa rua, aquilo que se passa na nossa escola, aquilo que se passa ao virar da esquina, pode ser muito mais relevante do que aquilo que nós estamos a pensar. Às vezes as pessoas retraem-se, os jovens retraem-se e pensam que não têm capacidades para fazer política e têm. E penso que se calhar estas são assim as mensagens-chave que eu deixaria ficar. Fica então aqui a mensagem. Muito obrigado, Marta, mais uma vez por teres aceito participar da nossa iniciativa. Obrigada eu pelo convite. Muito obrigado também a todos que estiveram a assistir desse lado e adeus.